Fala galera, beleza? Felipe Amorim aqui da OneWay. Gravar um vídeo hoje rápido, galera, ensinando a vocês a como vocês identificarem os contratos futuros e saberem o que eles são. Eu notei, né, que muita gente tem dúvida nisso aí. O que é um contrato futuro? O que significa isso? Por que a gente pode operar nele daquela forma? Então a primeira coisa para vocês entenderem, pessoal, é saber as características de um contrato futuro. Como é que eu sei disso? Simples demais, mais simples do que a maioria das pessoas pensam. Veja bem, você vai digitar aqui, por exemplo, o índice futuro na B3 no Google, tá? Olha lá. E vai aparecer tudo sobre o índice futuro, né? Então, o Ibovespa é o índice de ações mais importantes e tal. Ó, a característica do produto é o índice, esse aqui é o cheio, tá? Então, esse é o código da negociação, o objeto de negociação, que é o índice Ibovespa. Aí, aqui está o tamanho do contrato, ou seja, ó, o contrato futuro de Ibovespa, multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto equivale a R$1. Por isso que você entende, quando a gente fala quanto que está valendo o índice, está valendo 80.400. O índice cheio está valendo 80.400 reais, porque cada ponto equivale a R$1. Né? A cotação é por ponto, variação mínima por 5 pontos, lote padrão de 5 contratos e aqui o vencimento e tudo mais. Tá? Se você clica aqui, aqui tem falando algumas características sobre vantagem do produto, ó, instrumento para hedge, tudo que vocês precisam saber, pessoal, tá aqui de maneira explicada, de maneira didática, tá? E muito pouca gente sabe disso e às vezes fica confundindo, né? Por exemplo, não sabe que um contrato futuro ele tem características específicas referentes àquele contrato. Então, a gente vai olhar aqui agora, a gente vai olhar um contrato de milho, um contrato de boi, um contrato de café, para vocês verem que eles mudam algumas coisas, para vocês entenderem. Então, aqui vocês olham também meses de vencimento, todo mês par, quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, aqui tem tudo o que você precisa saber sobre as negociações e sobre a característica técnica do contrato futuro que você está negociando. A liquidação é financeira, ou seja, não existe uma liquidação física. Quando você encerra a sua posição lá, você não vai receber o seu contrato lá na sua casa, mas você vai ver que em outros contratos, eles tem alguns que têm liquidação física também, ou seja, de ouro, por exemplo, você recebe o ouro na sua casa se você quiser. Além disso, nesse quadro aqui, pessoal, ó, você tem outras coisas que você pode acessar em relação a esse tipo de produto. Então, preço do ajuste diário, os limites de posição, margens de garantia, tudo o que vocês quiserem saber. Então, tudo o que vocês quiserem saber sobre aquele ativo especificamente, tem aqui falando. Né? Por exemplo, para vocês saberem o ajuste diário dos ativos negociados na B3, dos ativos futuros negociados na B3. Você clica lá em ajuste diário que tem todos os ativos negociados na B3, independente de ter liquidez ou não, com o seu ajuste diário. Então você vai ver aqui o boi, você vai ver aqui o milho, enfim, você vai ver aqui contratos de cupom cambial, né? Tudo que você precisar saber, dólar, o ajuste futuro do dólar, tudo que você precisa saber está aqui, tá certo? Se você volta lá e agora eu vou digitar, por exemplo, milho futuro, milho futuro B3, você vai ver que a mesma coisa sai. Então, características do produto, né, do milho, e aí você vai ver a característica técnica do contrato de milho agora. Então, olha para você ver como é que muda, pessoal. Milho a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo. Isso é característica do contrato. É como se você estivesse negociando, e aí você vai ver aqui ó, o código da negociação CCM, que é o código do milho, e aí você está negociando, cada contrato de milho, você está negociando 450 sacas de 60 quilos líquido, equivalentes a 27 toneladas métricas. Né? A cotação é em reais, ela não é em dólar, você vai ver no café que ela é em dólar, e a variação mínima é de 0,1 centavo, um contrato é o lote padrão, vencimento dia 15, data de vencimento dia 15 do mês, tá? E os meses de vencimento são janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. A liquidação também é financeira. E aqui também vantagens do produto, e você tem ajuste diário, margem de garantia, contratos em aberto, tudo que vocês precisam saber aqui. Inclusive tarifas e indicadores que vocês têm, calendários de negociação,
tudo, pessoal, daquele contrato vocês podem saber aqui. Vamos puxar mais um para vocês terem noção aqui. Vamos puxar agora café. Vocês verem como é que muda também. Futuro café arábica na B3. Mesma coisa, explicando o que é o café. E olha como é que muda agora, pessoal. A característica do café, tá? Café cru, em grão, café arábica, enfim. O código da negociação. O tamanho do contrato, por cada contrato, equivale a 100 sacas de 60 quilos líquido, o que equivale a 6 toneladas métricas. E a cotação é em dólar americano por saca. Por quê? Porque esse café é negociado na Bolsa de Nova York, tá? E a liquidação, pessoal, é física. Então isso é muito importante. O que significa isso? Quando você encerra o seu contrato, se você não fizer um ajuste financeiro dele, se você não revender ele, vamos falar a grosso modo, tá? Você vai receber o café na sua casa, na porta da sua casa, as tantos 1000 sacas de café que você negociou, tá? O que você comprou. Então você vai receber aquilo. Então tem que tomar cuidado também, e já houveram casos de gente que não sabia disso e estava negociando café e recebeu o café na sua casa, tá? Sem lugar nem de guardar. Receberam lá, sei lá, 100 sacas de café aí e pronto. Então aqui, pessoal, vocês podem, fazendo isso é muito simples, vocês podem avaliar todos os tipos de contratos futuros, e não só contratos futuros, mas ativos negociados na B3, de maneira muito simples, muito específica e muito detalhada. Então aqui vocês vão ter todas as informações que vocês precisarem do ativo que vocês estão negociando. Inclusive, pessoal, uma coisa muito interessante que é isso aqui, ó. Ranking de participantes, tá? Negociando esse tipo de ativo. Então vocês estão vendo, ó, que a Nova Futura e a Guide Investimentos estão negociando esse ativo. Se a gente voltar, por exemplo, no índice futuro, ó, quando a gente vai lá, ó, ranking por participantes, vocês vão ver que tem mais gente, tá vendo? Negociando, ó. Isso é um ranking, né, pessoal? São os que estão mais negociando. Então, por exemplo, a Ideal está negociando esse valor, esse montante em índice. A UBS está negociando esse montante em índice. XP esse, Tulet esse, JP Morgan esse, tá? Participação por tipo de investidor. Então, olha só para você ver que legal, pessoal. Índice futuro, tá? 1% é instituição financeira. 26% é investidor institucional. 61% é não residente, são estrangeiros, ou seja, o maior peso da nossa bolsa é de negociantes estrangeiros, são de investidores estrangeiros, tá? Os gringos, que a gente chama, que a bolsa costuma chamar. 10% é de pessoa física e 1% são outros. Então vocês verem o peso do estrangeiro na nossa bolsa. Pra vocês verem como é que faz sentido, né, quando a gente fala que você tem que ter um viés macroeconômico e político, inclusive um cenário, um viés de um sentimento internacional, porque isso pesa muito na nossa bolsa também, tá? O que eles estão enxergando lá fora em relação ao mercado brasileiro. Por último, vamos apresentar o dólar futuro, certo? Na B3 a mesma coisa, pessoal, ó, tá? Característica do produto, taxa de câmbio em reais, dólar. Por isso que eu costumo falar para todo mundo, quando a gente negocia dólar no Brasil, pessoal, a gente não negocia o índice, a gente está negociando uma paridade, um forex. A gente está negociando real versus dólar, ou dólar real, que é a paridade. O código de negociação é dólar, o tamanho do contrato são 50 mil dólares por cada lote padrão, que é de 5 contratos. A cotação mínima é de $1.000 por real, $1.000 por contrato, desculpa, em reais, né? E a variação mínima é de meio ponto, né? De 0,5 em 0,5, o TIC, tá? Que esse ativo se movimenta. A liquidação é financeira e a gente tem ranking de participantes também. Olha lá, vocês estão vendo, o UBS é o mais pesado até agora. E você tem participação por investidor. Então, não residente, olha lá, 51%. São disparados os maiores investidores ou negociadores dentro do mercado brasileiro, são estrangeiros, tá? Então, isso é bom para você ficar sabendo. Se você quiser, você também pode vir cotar o mini dólar ou mini índice, e a mesma coisa, né, pessoal? Só que ele muda as características do produto em função dos valores e tamanhos e do código da negociação. Ele é o mesmo ativo, a característica é a mesma. Agora, o tamanho de contrato, vocês lembram que era 50 mil dólares, agora é 10 mil dólares, porque ele é um quinto
do tamanho do contrato. A cotação continua sendo de $1.000, o valor, a variação mínima continua sendo a mesma e o lote padrão mudou. O lote padrão mudou porque agora é um contrato. A liquidação continua sendo financeira, tá, pessoal? O ranking de participantes ele pode mudar algumas vezes em relação a cheio e mini, tá? Mas normalmente vocês vão ver uma certa regularidade nisso aqui. E a participação por investidor também não podia deixar de ser diferente, né? Nós temos não residentes aqui disparado na frente. Agora, em relação ao mini, vocês podem ver como é que muda a questão da pessoa física, né? Um peso muito maior na relação da pessoa física. Eu vou botar o mini índice futuro, só para a gente encerrar aqui, ver tudo. Encerrar. Futuro mini de Bovespa. A mesma coisa, inclusive aqui fica fácil você fazer a conta, que você sabe que o código da negociação é esse. Antes era IND, agora é o WIN, né? Porque esse W aqui na história, vocês podem ler aqui, tem na B3 também, vocês vão ver que significa depois que o código foi para é web, depois que o código foi para o pregão eletrônico. Então o contrato futuro do Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo que cada ponto será de 20 centavos. Então o que era R$1 passa agora a ser 20 centavos. O lote padrão, que era de 5 contratos, passa agora a ser um contrato. Tá? Os vencimentos são os mesmos. O ranking de participantes também está aqui. E a participação por tipo de investidor. Agora você vê, né? Olha a diferença, pessoal. A pessoa física no mini índice superou, inclusive, os não residentes, superou, inclusive, os estrangeiros. O que significa isso, pessoal? Tem muita gente fazendo day trade aí, tá? Tem muita gente especulando e fazendo o nosso querido day trading aí. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Bom para aqueles que sabem o que está fazendo. O ativo ganha liquidez e isso é bom para quem opera. E ruim para quem não sabe o que está fazendo, que está perdendo muito dinheiro, não tenho dúvida disso. Mas para nós que sabemos o que estamos fazendo, é muito bom, porque isso torna o nosso ativo um pouco mais líquido e favorece um pouco a nossa negociação aí. Tá joia? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Foi uma dúvida constante aí de algumas pessoas que não sabiam onde procurar essas informações. Tá aí, é fácil e você consegue ver tudo descrito e aí você pode estudar profundamente cada contrato, inclusive em relação às margens, limites das posições, preço de ajuste diário, calendário de negociações, tudo que vocês quiserem está diretamente nessa página desse site aqui. É muito fácil de procurar e pesquisar. Então aproveitem aí, estudem. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo.